Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sábado, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 8, de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu entre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no centro. Caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram: O que significa essa parábola? Jesus respondeu: A vós foi dado o mistério, conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram. Mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sob a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na outra hora, na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho desse dia vem nos falar que nós temos muitos desafios. E o primeiro deles passa pelo ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque é essa a função do ouvido, ouvir. Mas nem sempre ouvimos. Então esse é o nosso primeiro desafio. O desafio de ouvir e de manter-se fiel. Fiel à palavra. Fiel de tal forma que ela dê fruto. Porque é isso que o Evangelho desse dia vem nos trazer. O primeiro desafio é dar fruto, é perseverar nessa palavra que nós escutamos, nessa palavra que nós estamos ouvindo mesmo hoje, porque é a palavra de Deus sendo semeada. Hoje essa parábola aqui, ela se cumpre no nosso meio, porque ela está sendo semeada, e se você tem ouvido, essa é a função do ouvido, é ouvir. É ouvir. Então hoje essa parábola é para mim, é para você, para todo aquele que ouve. Para todo aquele que ouve esse dia essa parábola é para nós. E é a palavra de Deus sendo semeada. Então nós, diante de Jesus, diante desse Evangelho, podemos pedir ao Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, e fazei com que o meu coração seja um terreno bom, fértil, para acolher a palavra. Que eu acolha com um coração generoso e tenha perseverança, para que a palavra germine e dê frutos 100 por 1. Porque as dificuldades são muitas, como o Evangelho está falando. O diabo pode vir tirar. As tribulações da vida podem sufocar, como diz a palavra. A falta de aprofundamento na palavra também
pode fazer com que essa semente se perca. Então possamos pedir isso ao Espírito Santo, né? Que ele faça do nosso coração terra boa para acolher essa palavra que hoje está sendo semeada. Porque cada vez que eu ouço, que você ouve a palavra, é a semente de Deus sendo semeada em nós. E ela precisa dar frutos. Porque se ela não der frutos, ela morre. Se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele não dá fruto. E é assim com a palavra de Deus, ela precisa dar frutos em nós. E muitas vezes nós precisamos morrer para que isso aconteça. Nós precisamos morrer na soberba, nós precisamos morrer na autossuficiência, nós precisamos morrer na certeza de que temos entendimento ou sabedoria, e aí não nos abrimos para a graça de Deus. Nós precisamos morrer para a falta de fé. Nós precisamos morrer para a necessidade de termos segurança, né? E aí não depositamos a nossa segurança no Senhor, porque confiamos em nós mesmos. Para tudo isso nós precisamos morrer. Também. Para que a palavra dê frutos. Então essa parábola é para mim, é para você, para todo aquele que ouve, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, que deixe o ouvido fazer a sua função, que é ouvir. E que essa palavra chegue ao nosso coração, e que ele seja bondoso para acolher e para dar fruto. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e frutifique em nós, em cada um de nós, essa palavra que hoje está sendo semeada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.